Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Dia 10 de março, segunda a sexta-feira do mês, a gente está no dia 10 ainda. Esse mês vai ser longo, ainda bem, né? Estamos precisando. Vamos lá, Morning Call começando agora. Bom, deixa eu colocar aqui a minha apresentação na tela, só um instantezinho e vamos lá. Bom, ontem foi mais um dia de mau humor no mercado americano. O mercado americano está à beira de um ataque de nervos dos dois depoimentos do Powell, colocando, enfim, a possibilidade de que, dependendo dos dados, os juros vão subir, podem subir até mais rapidamente. Ah, a parte que eles vão ficar parados por bastante tempo, ele já tinha falado. O mercado está na dúvida entre o que vai acontecer na próxima reunião, se vem meio, se vem 0,25. Mas de toda forma o mercado tem ajustado aí, isso foi mais um dia de queda forte lá no S&P e no Nasdaq. E ontem bancos principalmente sofrendo bastante. Principalmente um banco lá na costa oeste, um banco na Califórnia com problemas, e acabou contaminando todo o setor. Muito embora a gente tenha visto aqui, ó, Treasury de 2 anos, quer dizer, o juro curto tirando um pouco do prêmio, baixando de 5 até passou alguns dias acima de 5%, e finalmente veio abaixo de 5%, e também o dólar perdeu um pouquinho, da força que ele vinha construindo aí nos últimos dias. Bem pouquinho, mas perdeu. E depois de tanto tempo, o Ibovespa acabou contaminado, né? A gente estava conseguindo se proteger um pouco, ficar um pouco isolado, tentando olhar para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios problemas, e o mercado tem estado animado. E, na verdade, continua animado com a perspectiva da nova regra fiscal. Vocês veem que, por exemplo, os juros continuam tirando o prêmio da curva, tem muito prêmio na curva. Ontem foi mais um dia desses. O Ibovespa não escapou, mas o small caps acabou escapando, que às vezes small caps é formado principalmente por empresas menores, de crescimento, que são mais influenciadas, são mais impactadas por uma queda potencial dos juros. Então, o small caps conseguiu escapar no 0 a 0 ontem, num dia que a gente teve algumas empresas com quedas bastante fortes, das maiores. O petróleo também está voltando ali para o piso de $80 o barril, está 81 e alguma coisa, ah, um pouco refletindo a situação lá de ativos de risco que a gente vê nos Estados Unidos. Tá? Bom, hoje tem o grande dado da semana e do mês, um dos grandes dados mais importantes do mês, que é o dado do payroll, que são os dados do mercado de trabalho. A gente vai ter vagas, desemprego e o salário médio horário. Ah, esse é um dos consensos, né? O consenso oscila entre 205 a 220, vi alguns números até 220, de expectativa para hoje, tá? O número sai às 10h30 da manhã. Ah, Números muito diferentes desses serão motivo para ajustes no mercado, mas o mercado também vai estar olhando se tem algum ajuste posterior no dado de janeiro, que veio muito fora do esperado, um número que ninguém esperava, que meio que detonou esse processo de ajustamento que a gente está vivendo desde então. A partir do payroll de janeiro, o mercado estava razoavelmente otimista, tanto lá fora quanto aqui, e isso fez o mercado virar. Então, se a gente tiver uma correção dos números de janeiro, pode ser que a gente tenha uma perspectiva bem melhor aí para os próximos dias. Vamos ver, é um dos dados mais importantes que o FED está olhando para definir o que ele vai fazer na próxima reunião na taxa de juros. Tá bom? No IPCA, a gente acabou de ter agora a divulgação, saiu agora às 9 horas da manhã. O IPCA de fevereiro veio perto do topo, do teto aqui do intervalo de expectativa, 0,84. A mediana das expectativas era 0,78, veio acima disso. Um número bem maior do que janeiro. A gente ainda não tem muitos detalhes, mas a gente vai dar uma olhada lá, ver o que aconteceu. Muito importante olhar como é que estão se comportando os núcleos, como é que estão se comportando os diversos componentes do índice. Tá? De toda forma, nos 12 meses a gente tem um número menor do que janeiro. Janeiro era 5,77, agora estamos em 5,60. Por quê? Porque fevereiro de 2022 foi uma inflação bem mais alta que essa, foi 1 e alguma coisa, se eu bem me lembro.
Um dos motivos que a gente está vendo o otimismo do mercado é com a nova regra fiscal e a perspectiva de que isso possa permitir uma queda nos juros, né? E ontem teve uma reunião do Haddad com a Simone Tebet e ela saiu falando para a imprensa, depois do encontro, que a nova regra vai agradar todo mundo, inclusive o mercado. Vamos torcer para que seja assim mesmo. A gente não tem muitos detalhes até agora, né? Estamos só nessa expectativa aí de que isso vai servir para o Banco Central começar a cortar juros. Outra notícia que saiu de um consultor político falando que os novos diretores do Banco Central, que duas indicações que precisam ser feitas, seriam técnicos, eles teriam o aval já do Haddad e do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e que já estariam na mão do Lula para a indicação. Essa é mais torcida do que qualquer outra coisa. Seria uma excelente notícia. A gente soltou ontem também uma atualização do modelo de JSL, me parece que a gente já tem cobertura desde setembro do ano passado. A recomendação continua a compra, a gente fez uma pequena atualização no preço-alvo, o preço-alvo subiu um pouquinho para R$ 12, refletindo aí que a tese de investimento está se comprovando, um potencial de valorização significativo é 56%. A tese de investimento que era uma tese baseada em consolidação e numa rentabilidade maior dos novos contratos, está se confirmando. A gente tem visto isso acontecer nos últimos meses. O problema é que o risco financeiro dessa história é elevado. Tá? Vocês veem, é uma ação que subiu mais de 40%, quase 40% desde que a gente começou a cobertura. Aqui é o nosso preço-alvo até então, R$ 11, a gente subiu para 12. Tá? Mas é uma ação que a gente pode ir do céu ao inferno, num certo sentido. Esse é o nosso cenário base, R$ 12 é o nosso preço-alvo. Num cenário otimista, esse preço poderia ir até R$ 20, com um upside bastante significativo, acima de 100%. Mas num cenário pessimista, onde ele não consegue fazer o crescimento, onde ele tem dificuldade de repasse de preços para ganhar mais rentabilidade e poder pagar os financiamentos que ele tem, esse preço-alvo cai para 5,50. Tem o chamado downside, quer dizer, tem potencial de queda do preço da ação. Então, é uma ação de um risco maior, naturalmente, para quem tem esse perfil. Mas é uma história que a gente continua achando bastante interessante. Se a perspectiva de queda de juros se confirmar, esse seria um caso bastante favorecido. A gente teria as probabilidades se alinhando mais em direção aqui aos cenários otimistas, ou mesmo no base. Tá bom? Bom, era o que nós tínhamos para hoje. Um excelente dia de negócio a todos. Vamos ficar na expectativa aí do payroll. E um excelente final de semana. A gente se fala em breve. Até segunda-feira. Até mais.